Olá! A crise climática é global, mas não dá para dizer que ela afeta as populações de forma igual. Países como Dinamarca, Suécia e outros vão sofrer se o mundo aquecer 4 graus, mas outros, como as Maldivas ou Tuvalu, já terão desaparecido. O mesmo ocorre em escala menor com os desastres naturais atingindo muito mais duramente as populações mais pobres, que vivem em regiões mais degradadas ou dependem diretamente da natureza, como os povos originários. Mas a responsabilidade sobre o aquecimento global é inversamente proporcional. Estamos falando de justiça climática e vamos falar sobre como a desigualdade afeta as populações e também os mecanismos para superá-la com a assessora sobre clima e racismo ambiental de GLE10, Instituto da Mulher Negra, Mariana Belmonte. Mariana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O que é justiça climática e como é que ela se insere na luta contra o aquecimento global? Obrigada pelo convite, GLE10 agradece. Bom, a justiça climática ela é uma agenda, eu costumo dizer que ela está diretamente ligada aos direitos humanos. É uma agenda relativamente nova, que vem dos debates de clima, das negociações internacionais de clima, impulsionado por movimentos, especialmente movimentos de mulheres internacionais, que olham para a agenda ambiental como um lugar que a gente precisa também proteger as comunidades mais vulnerabilizadas. Então, justiça climática, ela é garantir acesso a recursos naturais com qualidade, ela é direitos humanos, é lugar na mesa nos debates de negociação, e que as políticas, tanto internacionais quanto as políticas nacionais, as políticas públicas nacionais, elas levem em consideração as comunidades indígenas, os povos originários, os quilombolas, a população negra nas periferias das cidades. E ela está muito conectada com outro tema, outro conceito que é muito urgente, que a gente fala com, pelo menos em GLE10, a gente tem falado e batido nisso nos últimos anos, desde a ECO 92, que é o combate ao racismo ambiental. Assim, falar do racismo ambiental também é garantir que essas populações elas estejam no centro das discussões e que as soluções que elas criam nas suas comunidades, elas sejam replicadas como políticas. Então, garantir direitos... Para mim, o básico da justiça climática é garantir o combate ao racismo ambiental por direitos humanos. Quando você fala em racismo ambiental, você fala da população negra ou do racismo em diversos outros grupos étnicos? O movimento negro, ele fala do racismo ambiental. O racismo ambiental ele foi criado nos Estados Unidos pelo movimento negro dos Estados Unidos, né, para combater grandes obras e lixo tóxico numa comunidade negra dos Estados Unidos. Mas no Brasil, o movimento, tanto o movimento negro quanto os indígenas, com as comunidades tradicionais, periféricas, têm também falado desse conceito, porque também são essas comunidades que também sofrem o racismo ambiental pela falta de política, pela pressão no território. Então, quando a gente fala, a partir de GLE10, que é uma organização de mulheres negras, mulheres de movimento negro, óbvio que a gente fala bastante sobre a população afrodescendente. Mas a gente precisa ampliar esse debate e ele precisa ser de outras comunidades. Pois é, porque é curioso, quando a gente vai pensar em justiça climática, eu vejo diversas camadas. Quer dizer, você tem países africanos que não colaboraram em nada para o aquecimento global, porque não se industrializaram no século passado e mal estão começando o seu processo de industrialização e são muito penalizados pelo agravamento do clima. A gente fala da população feminina, isso chamou muito atenção no desastre do Rio Grande do Sul, que as mulheres foram muito vitimizadas, as mulheres sofreram assédio sexual, além do desastre que já afetava toda a população. Dentro os grupos vão diminuindo, né? Quer dizer, tem o grupo Mulheres Negras, aí as populações
as populações de povos originários, que são hoje minoria, infelizmente, da população. Os quilombolas, quer dizer, são diversas camadas, né, quando a gente fala em justiça climática, que tem que ser resolvida, né, uma questão a ser resolvida. Isso. Essas comunidades, elas as comunidades periféricas, especialmente, elas são empurradas às margens da cidade sem nenhuma infraestrutura. Por isso que quando a gente faz um debate sobre justiça climática, a gente quer que garanta serviços públicos, que esse território ele seja adaptado, que essa agenda de adaptação, que sempre foi o patinho feio das negociações internacionais e que nunca foi um debate colocado com seriedade dentro dos países, os planos nacionais de adaptação. E a gente vê que nos últimos anos isso se tornou emergencial, porque a gente está vivendo o dia a dia das emergências climáticas, né? Então, essa população é mais vulnerabilizada. Você falou das mulheres, né? A ONU já decretou isso, que as mulheres são também as mais impactadas, são as chefes de família que estão em casa na hora de um evento extremo, que precisa cuidar dos filhos e que não tem lugar para ficar, mora numa casa, às vezes, que não tem condições sanitárias de morar, território sem saneamento básico, mora em topos de morro, sem infraestrutura urbana, são as mulheres que estão dentro dos quilombos. Então, as mulheres são as mais impactadas e hoje a gente vê uma movimentação de lideranças mulheres no enfrentamento e nas discussões negociáveis sobre isso. Por que é importante considerar, eu acho que é um pouco disso que você está falando, o território quando a gente fala em justiça climática? Qual é a importância, como o lugar onde estão essas populações determinam a exposição e a resposta aos impactos climáticos? O território ele é fundamental e esse é uma das nossas abordagens na hora de trabalhar o debate de justiça climática e o combate ao racismo ambiental. As cidades, elas foram, né, pensando no urbano primeiro, cidades elas foram formadas a partir dessa pressão para os territórios periféricos ficarem afastados dos grandes centros urbanos, que, em geral, tem saneamento básico, tem serviço de qualidade, transporte público, é adaptado, já é mais adaptado do que as periferias. Então, eu acho que o território é fundamental, porque o que a gente tem visto hoje é que as soluções climáticas, as soluções para o enfrentamento à crise climática também saem desses territórios. Então, a gente vê lideranças de bairro como a Joyce Paixão de Recife, lá da Várzea, que criou um sistema de adaptação comunitário durante uma forte chuva no território para salvar e para cuidar da sua comunidade. Então, é uma solução que deveria ser replicado e também virar política pública e também ter fortalecimento financeiro para que essa adaptação se fortalecesse no território. As comunidades indígenas, historicamente, a gente sabe, os dados estão colocados, né? Tanto as comunidades quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, são as que mais protegem a floresta da crise climática e protege contra o desmatamento e contra grandes obras, e que são as florestas que nos mantêm vivo e respirando. Então, falar sobre território é falar sobre pertencimento e sobre soluções. Então, isso precisa estar no centro do debate, tanto nas políticas, inclusive na criação de políticas públicas, isso precisa ser muito especificado, porque os territórios eles são complexos, diversos, e as políticas elas precisam considerar isso, né? A gente não pode criar políticas que olhem da mesma forma para todos os territórios. Eu queria que você já abordou um pouco essa questão. Como é que a crise climática atinge desproporcionalmente as populações mais vulneráveis? Quando você fala das periferias, dos serviços públicos que não chegam, das encostas, e mesmo a população que a gente a gente abordou muito o espaço urbano, né? É o que a gente tem mais próximo, mas como é que isso atinge, por exemplo, populações ribeirinhas, quilombos que em geral são em área rural? Como é que ela atinge tão desproporcionalmente? O que a seca na Amazônia o ano passado a gente percebeu foi rios secos, rios que abastecem essas comunidades,
várias dessas comunidades vivem da sua agricultura, do que plantam, especialmente os quilombolas, indígenas, todas as comunidades tradicionais nos territórios floresta ou rural, trabalham a partir da sua agricultura familiar, e a seca prejudicou completamente tanto a produção quanto a falta de água, a escassez. O calor extremo atinge demais essas pessoas, a falta de água, e, enfim, a gente olha para os centros urbanos, obviamente, porque são essas pessoas que estão morando sem moradia adequada ou... eu não gosto, a gente não gosta de falar que essas pessoas elas estão no lugar errado. Elas não estão no lugar errado. O que tem uma professora, uma liderança do movimento negro, a Ângela Gomes diz, e eu gosto muito de repetir essa frase dela, que tanto os quilombolas, indígenas, ninguém, comunidade periférica, negra periférica, essa população não está em área, a gente não tem que tirar as pessoas da área de risco. A gente tem que tirar o risco dos territórios, levando infraestrutura urbana e serviços de qualidade e garantindo que quilombolas, indígenas tenham também o seu ecossistema e a biodiversidade com qualidade nos seus territórios para beber água, para comer, enfim, para ter qualidade de vida e continuar preservando a floresta. Você chamou a atenção para um aspecto fundamental, eu acredito, nesse debate. A gente está falando de populações muito diferentes. Tem as populações extrativistas, os povos originários, os quilombolas, as mulheres, mães de família, que é a maior parte do país, as pessoas da periferia, as mulheres negras da periferia, a população negra nos espaços alijados da cidade. São realidades muito específicas e muito diversas. Existe um risco de traçar uma política pública que seja muito genérica, porque é uma discussão bastante complexa essa, né? Eu acho que existe, eu acho que várias políticas elas já olham um pouco para isso. E a gente tem tomado esse cuidado nas articulações e nas conversas da produção de política pública, plano de mitigação, plano de adaptação, as políticas criadas no Congresso, para que eles olhem para as especificidades, e a gente só consegue olhar para as especificidades ouvindo a população, trazendo essa comunidade para o centro da conversa e fazer valer o que é ouvido no processo de participação social. Assim, a gente só vai entender as demandas que Recife hoje, que é uma cidade altamente em risco, né? Já saíram em vários relatórios do IPCC e da ONU que Recife é uma cidade em risco, uma das cidades do mundo mais em risco pelas mudanças climáticas. Porque por causa da elevação do nível do mar. Por conta da elevação do nível do mar, a gente só vai entender quais são as necessidades das comunidades que vivem na várzea, vivem ali no Caranguejo Tabaiares, na Sara, ouvindo essa comunidade. A mesma coisa a Josi lá na Zona Norte de São Paulo, o Jardim Pantanal, que já ficou 3 meses debaixo d'água. A gente só vai entender as especificidades dos territórios ouvindo as comunidades. E ouvindo, a gente só vai entender o que uma comunidade indígena passa no Xingu e outra no sul do Brasil, ouvindo também, entendendo as especificidades desses territórios e as necessidades políticas. Você chamou atenção para essa questão do não tem que tirar a população de onde ela está. Tem algumas situações bastante críticas. Eu estava me lembrando aqui de um córrego que passava por um bairro rico, né, de São Paulo, e que inundava constantemente. E tinha uma população que morava, mas não dava para dizer nem que era na beira do rio. Era em cima do rio, quase. Uma imensa comunidade. E a solução? Vamos canalizar esse rio, né, uma solução típica do século XX, e essa população foi levada acho que foi para a cidade de Tiradentes. É uma região muito distante, muitos quilômetros de onde as pessoas que moravam ali trabalhavam e tudo. Como é que as respostas às políticas públicas, elas têm uma coisa de uma asepsia, assim, vamos resolver esse problema e sem considerar hoje como é que se tratam essas populações? A gente costuma chamar isso de embranquecimento do território. Óbvio que
eu não vou generalizar e dizer que nunca tem que tirar a pessoa, porque eu acho que em alguns momentos de risco extremo, nem as pessoas gostariam de estar morando ali. Elas podem estar, porque elas não podem tem fazer a outra... escolha delas. Eu acho que é por isso que a participação e a escuta das pessoas e garantir, a gente sempre fala, né? Remover as pessoas em último caso, mas se elas forem realmente removidas, garantir que elas sejam removidas, mas prevendo moradia adequada para elas. Assim. O que não dá é para a gente remover, embranquecer um território. O que a gente vê nas grandes cidades favelas, território sendo removido com a justificativa de risco, e muitas vezes e meses depois condomínios de classe média alta sendo construídos no mesmo território, como a gente vê em algumas zonas de São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. Eu indico muito assistir um documentário que chama Favela do Papa, que conta um pouco da história do Vidigal, que também sofreu risco de remoção por justificativa de risco por muitos anos. E tem um trecho muito marcante que eu sempre repito, que é um morador dizendo assim: as pessoas querem remover a gente daqui como se a gente fosse uma garrafa PET, sem perguntar se a gente quer sair ou se a gente quer ir para algum lugar, assim. E o que fizeram, algumas das pessoas que foram removidas foram enviadas para um lugar muito distante do seu trabalho, longe da praia, porque essa é a grande questão, né? O Vidigal fica ali, perto da praia. E aí só teve jeito essa situação do Vidigal com a vinda do Papa. Então, por isso que chama Favela do Papa. E eu recomendo, é um documentário muito importante para essa agenda urbana de remoção de pessoas e gentrificação dos territórios. Uma outra questão que você também se referiu é a questão do conhecimento tradicional. Como é que se dá a relação, quando se fala em adaptação, em mitigação dos riscos, como é que se dá a relação entre a ciência das universidades, dos institutos e o conhecimento tradicional? O conhecimento tradicional é levado em consideração? Eu sempre cito o exemplo de que as brigadas de combate a incêndio do IBAMA são formados em parte por quilombolas, porque eles dominam o manejo do fogo. Uhum. Né? E como é que se dá essa relação? Eu acho que essa é uma conversa que ainda tem se dado, mas eu tenho visto, eu acho que o que a presidência da COP, por exemplo, tem proposto, né, de esse grande mutirão e chamar as pessoas para trazer soluções, eu acho que é uma movimentação muito importante de dizer: tragam as suas soluções para a mesa. O que tem que acontecer é que essas soluções elas têm que ser levadas em consideração na construção negocial, internacional ou nacional. Mas eu tenho visto que cada vez mais essa agenda de soluções a partir de saberes tradicionais, saberes comunitários, pensando na periferia, ela tem ganhado uma força. Assim. Eu acho que ela precisa ter mais capilaridade, mais apoio dos financiamentos climáticos que existem e ser replicados, existirem trocas, né? Eu acho que uma comunidade periférica ela precisa muito aprender com uma comunidade indígena em diversos sentidos, de manejo, de cuidar da água, de cuidar das plantas, de cuidar da floresta. Acho que essas trocas são importantes. E dentro das agendas que a gente trabalha de negociação, a gente tem colocado isso. E a gente tem visto que, especialmente, inclusive, grupos de mulheres que participam das agendas internacionais têm colocado isso na mesa, que os saberes tradicionais das comunidades, eles precisam também ser vocalizados nas negociações. Como é que eu queria saber um pouco sobre essa estratégia de integração dessas comunidades no debate global sobre mitigação e adaptação do clima? Porque a gente assiste aos encontros internacionais e a gente tem o encontro paralelo. Parece que a sociedade civil fica no encontro paralelo. Como é que você integra as comunidades nesse debate? Quando você fala que vocês... É o trabalho de vocês, né? Hoje, esse espaço da UNFCCC, que é esse espaço da ONU para essa discussão de mudanças climáticas, né? Que nasceu lá na Eco 92 e tem aí mais de 30 anos, ele... Nas decisões, a sociedade civil ela não tem voz e decisão, não vota, não vota, é por consenso, né? Mas não tem opinião e não pode falar. Mas a sociedade civil, assim, esse espaço das negociações, ele sempre foi
masculino, branco, nos países, poucas mulheres negras, poucos indígenas. Mas nos últimos anos, essas comunidades, esses grupos, esses movimentos, eles têm ocupado mais esses espaços. Não na mesa negocial, porque esse não é um espaço que é possível ainda, né? Vamos ver com as reformas da ONU se isso um dia vai ser possível. Mas na incidência política direta entre os países, com os países e com as organizações de sociedade civil dos países. Algumas organizações indígenas, negras, de mulheres, sociedade civil, movimento ambientalista do mundo inteiro estão na sala de negociação. É possível entrar na sala de negociação como observador para movimentar e fazer eventos paralelos para ir pressionando os países por escolhas que façam mais sentido para os direitos humanos e para a escolha dessas populações. Para a COP30, a presidência brasileira tem anunciado que o fato inédito será a participação da sociedade civil. O que mudou? Ou que Olha, pode ter... a gente tem um avanço já, para mim, só deles colocarem essa fala em público já é um avanço. A gente vem nas 3 últimas COPs em países ultraconservadores, países que a sociedade civil tinha medo de andar na rua ou de propor qualquer manifestação, e a gente está no Brasil, que é tradicionalmente feito de movimentos de rua. A gente, tradicionalmente, a gente ocupa as ruas. Para qualquer coisa, a gente ocupa as ruas. Então, hoje, a presidência da COP, o que a gente sabe é que criou espaços de participação da sociedade civil, tem feito escutas, mas isso precisa ser mais intensificado. E acho que as cartas, as declarações, elas precisam deixar mais explícitas para a sociedade, não só a sociedade brasileira, porque a conferência é uma conferência global, a gente está falando de planeta, mas sinalizar para as organizações e movimentos globais essa participação e que esses espaços estarão abertos. A gente espera e crê que teremos esse espaço aberto. Em Belém já tem se organizado uma marcha, então depois de 4 anos sem marcha, a gente vai poder estar na rua sem repressão, sem problema e tudo mais, e ocupar os espaços da COP como a gente deve ocupar, né? Pois é, você falou das COPs anteriores, a gente ouviu muitas denúncias da COP29 de que os países produtores de petróleo tomaram de assalto a COP, né? E quase não havia uma discussão ambiental. Sem discutir petróleo fica difícil. O Ailton Krenak falou que a COP foi sem trocadilho, foi cooptada. Né? Você acredita que isso pode ser revertido? Eu espero que sim, apesar das nossas várias contradições, que eu acho que hoje a gente encara, a gente tem um Brasil muito vanguarda e impulsionando agendas e falando da agenda climática internacionalmente, mas a gente tem as nossas contradições internas, como a exploração de petróleo na Foz do Amazonas e, enfim, declarações complexas sobre o petróleo ainda. Eu espero que as petroleiras não garantam protagonismo nessa COP, que seja uma COP de verdade da sociedade civil olhando para os direitos humanos. A gente tem um histórico de COPs que os direitos humanos eles vão sendo cerceados, não só na participação, mas nas discussões, dentro dos textos, dentro do que está sendo discutido, direitos humanos, como aconteceu na última COP. Colocar o petróleo como centro disso é um barco afundando, né? Quase que literalmente. Então, eu espero que a agenda não seja o uso de petróleo, e sim o fim do uso dos combustíveis fósseis. Quando a gente fala em proteger populações vulneráveis, a gente fala em dinheiro, né? Em orçamento. Boa parte da população vulnerável do mundo está nos países em desenvolvimento que têm menos dinheiro e foram até menos responsáveis também pelo aquecimento. Quem é que vai pagar essa correção de rumos? A gente está esperando. O texto de financiamento não é um texto de negociação que vai acontecer. A gente está esperando a presidência da COP dizer quais são alguns caminhos que eles têm para pagar essa conta. A gente vem de várias conversas de COP, várias decisões, sem dizer quem é que vai pagar a conta. Infelizmente, quem deveria pagar a conta não vem. Um dos que deveria pagar a conta não vem para a COP. É o que mais polui hoje.
Mas eu acho que precisa ter uma pressão dessa presidência para que esses países eles coloquem o dinheiro na mesa. E eu acho que os países em desenvolvimento que ficam ali, a gente vê, assim, é muito triste as grandes plenárias das COPs. A gente vê países em desenvolvimento, lideranças de países em desenvolvimento chorando ao vivo, de madrugada, porque as plenárias vão até de madrugada muitas vezes, demoram. Grandes líderes chorando ao vivo, dizendo: meu país está sumindo, a minha ilha está sumindo. E a gente está deixando isso acontecer, e os grandes países que mais poluem estão deixando isso acontecer sem colocar o dinheiro na mesa. Então, eu acho que o Brasil, como liderança, também precisa ser mais firme e, enfim, liderar essa agenda com mais força agora na COP30. Muito obrigada, Mariana. Nós conversamos sobre justiça climática com Mariana Belmonte, assessora sobre clima e racismo ambiental de GLE10, Instituto da Mulher Negra. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas da nossa série sobre a COP30, vá ao nosso canal do YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.